Você já entrou num lugar e sentiu que todo mundo ali era melhor que você? Mais bonito, mais inteligente ou mais confiante? Já se olhou no espelho e pensou: quem sou eu para conseguir isso? Pois é, tem gente que vive presa nesse tipo de pensamento por anos. E sabe o que é pior? Nem percebe. Eu confesso que ainda preciso melhorar e muito nesse aspecto também. Então fica comigo para a gente conversar sobre isso e quem sabe posso te ajudar de alguma forma a melhorar também esse pontinho da sua vida. Então eu te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. O complexo de inferioridade, ele não é só uma baixa autoestima, é uma lente distorcida pela qual a gente enxerga o mundo e principalmente a nós mesmos. Elimina as nossas ideias, bloqueia as nossas ações, sabota as nossas relações e sem que a gente perceba, ele vira uma parte da nossa identidade. Mas o que pouca gente te conta é que isso não é permanente. Não é um defeito de fábrica, não é uma condenação, é uma construção. E tudo que foi construído pode ser sim desconstruído. Então, nesse vídeo a gente vai fundo nesse tema. Vamos entender como que esse complexo nasce, como que ele se alimenta e o mais importante, como que a gente pode começar a romper com ele. Sem positividade tóxica, sem aquelas frases feitas, apenas a verdade e com ela a nossa liberdade. O que é de fato esse complexo de inferioridade? Ele é a sensação persistente de que você vale menos do que os outros, menos inteligente, menos bonito, menos capaz, menos interessante. Não estamos falando de inseguranças pontuais que todos nós temos. Estamos falando de uma base emocional que contamina tudo, as suas escolhas, os seus relacionamentos, as suas ambições. Quem vive com esse complexo, ele costuma fazer o seguinte: se comparar o tempo inteiro com os outros, ter medo de se expor, recusar elogios ou se sentir desconfortável com reconhecimento, se sabota quando está prestes a alcançar algo bom. Acredita que precisa provar o tempo todo o seu valor. Esses sentimentos podem até parecer naturais, mas eles são aprendidos. E o que é aprendido pode ser desaprendido. E onde tudo começa? Ninguém nasce se sentindo inferior, né? Como eu falei, isso é plantado e normalmente acontece bem cedo. Pais exigentes demais, professores que só apontam erros, bullying, comparações entre irmãos, rejeições afetivas, pequenas experiências que se repetem até você começar a acreditar que tem alguma coisa de errado com você. O problema é que a criança não tem estrutura para questionar o mundo, ela apenas absorve. E o que deveria ter sido só uma fase difícil vira uma verdade interna que vai sendo carregada até a vida adulta. Eu não sou suficiente, eu não ser bom o bastante, os outros sempre serão melhores do que eu. Essas frases viram trilha sonora da nossa mente. E quanto mais você acredita, mais o seu comportamento confirma isso. Então, vira um ciclo. Eu quero que você sempre entenda que a sua mente sempre vai buscar coerência com o que você acredita. Se você acredita que é inferior, você vai agir como alguém inferior. Você vai evitar desafios por medo de falhar. Você vai se sabotar quando as coisas começarem a dar certo. Você vai atrair relações que confirmem essa crença. Mais do que isso, você vai começar a se esconder. Você vai construir uma persona social para tentar parecer forte, seguro, competente, enquanto por dentro você sente que está estagnando todo mundo. É uma prisão silenciosa. Às vezes, nem quem convive com você vai perceber, mas você sabe, lá dentro você sabe. Então, vamos rasgar o rótulo? O primeiro passo para a mudança? Primeira coisa que você precisa entender, que eu preciso que você entenda, é que inferioridade é uma crença, não uma realidade. Repete comigo.
Inferioridade é uma crença, não uma realidade. Você não precisa se convencer de que é o melhor. Não se trata de virar um narcisista. Trata-se de você parar de se diminuir. Você não é pior do que ninguém, mas também não é melhor do que ninguém. Você é você e ponto. Aceitar essa verdade bem simples é o início da sua viradinha de chave. Reconheça a origem dessas suas crenças. Comece a se questionar. De onde você tirou que você é inferior? Pensa com calma. Quem te convenceu disso? Um pai crítico? Uma mãe distante? Uma professora que te humilhou? Nomeia os seus sentimentos, essas crenças. Traga à tona, porque enquanto essas origens ficam no escuro, elas continuam operando em silêncio, entendeu? Então, escreva, pense, fale, mas simplesmente encare. Quando você entender a raiz, você vai começar a quebrar o ciclo. E também, gente, comparar-se aos outros é sim um combustível do complexo da inferioridade. E hoje, com redes sociais, isso virou muito mais grave. Você precisa entender que ninguém posta fracassos, eu já falei isso aqui. Ninguém expõe as crises do choro, as suas noites mal dormidas, as suas inseguranças mais sombrias. Você está se comparando à performance de alguém. E isso é injusto com você. Comece a se comparar com quem você era ontem, não com quem alguém parece ser hoje. Por favor, fortaleça a sua identidade real. Para sair desse complexo de inferioridade, você precisa descobrir quem você é de verdade. Quais são as suas qualidades? No que você é bom? Quais valores são inegociáveis para você? O que te move? Essas perguntas não são bobagem de autoajuda, são a base da reconstrução interna. Enquanto você se define apenas pelo olhar dos outros, você vai viver inseguro. Quando você começa a se definir a partir de dentro, nada te abala por completo. Todo mundo tem uma história, mas a sua história não precisa ser uma sentença. Ela pode ser um enredo da sua superação. Você pode ter crescido sendo ignorado, subestimado, rejeitado. Isso não precisa te definir e nem deve. Você pode começar hoje a construir uma nova narrativa, a de alguém que reconhece as suas feridas, mas não vive a partir delas. Toda vez que o velho padrão surgir, questione: essa é a minha verdade ou é um reflexo do que fizeram eu acreditar? E então, escolha responder diferente. Entender tudo isso é ótimo, mas se você não agir, você vai continuar do mesmo jeito. A ação cura, a ação ressignifica, a ação reforça a nova identidade. Comece sempre pequeno. Diga obrigado quando você receber um elogio, sem tentar se diminuir. Aceite um convite que você teria recusado por medo de parecer menos. Termine algo que você começou, mesmo que você ache que não está perfeito. Fale o que você pensa com respeito, sem você pedir desculpas por existir. Cada uma dessas atitudes, elas criam rachaduras nesse murinho aí da inferioridade. E com o tempo, ele vai cair. Assumir o seu valor não é arrogância, é cura. Você não precisa gritar para o mundo que você é incrível. Você só precisa parar de sussurrar para si mesmo que você não vale nada. Assumir o seu valor é um ato de coragem, é um basta, é a viradinha de chave. Quem você seria se você parasse de duvidar de si? Como seria a sua vida se você vivesse a partir da verdade e não da sua ferida? Essa resposta só você pode enfrentar. Mas uma coisa é certa, você tem escolha. A inferioridade só vence no silêncio, mas aqui a gente escolhe falar, escolhe crescer, escolhe mudar. A gente se vê no próximo vídeo.